Cidadão Silvestre. Então, gente, eu quero aproveitar também e comentar algumas coisas sobre aquela questão do feitiço contra o feiticeiro. Como assim? Vocês se lembram que o MBL, naquela época, lá de 2013, das manifestações, 2013, eu já estava com mais de 30, tá? Eu, inclusive, era um advogado que estava orientando as pessoas que estavam no movimento Passe Livre por conta das acusações, tinham advogados dando um suporte jurídico pela OAB para favorecer essas pessoas que estavam injustamente sendo atacadas. E aí o que acontece? Pessoas que legitimamente faziam parte do movimento, elas eram criticadas, crucificadas e avacalhadas. Pessoas que não faziam parte de movimento nenhum, que era só alguém ali falando uma besteirinha e que era dada visibilidade, como Kim Kataguiri, Arthur Duval, Renan Santos, essa galera toda, era dada visibilidade a eles. E aí, essa galera continuou, digamos assim, propagando os seus absurdos, dizendo que era sem partido, que não tinha nada de partido, e aí eles foram candidatos. E aí eles ganharam. Só que quando eles ganharam, tem um detalhe, quando eles ganharam, eles perceberam que agora eles são vidraça. E o problema de ser vidraça é que você não pode atacar como você atacava antes. Você não é mais alguém que é fora do sistema. Você está dentro do sistema. Óbvio que a gente já sabia, que quem via essas coisas assim com uma análise crítica, sabia que eram grupos financiados, que eram grupos treinados para ter esse discurso liberal, por assim dizer, né? Que é o chamado liberalismo fio dental, que deixa tudo de fora, economia e tudo mais, mas na pauta moral vai lá e esconde as partes íntimas, por assim dizer. Então, essa estrutura, que inclusive o Meteoro Brasil cita muito, esse liberalismo fio dental, é exatamente isso que essa galera prega. O problema é que quando eles tomam esse tipo de atitude e eles se tornam vidraça, se eles ficarem usando da mídia como eles usavam antes, eles vão ser destruídos. Porque de um agente público, você ouvir os absurdos que eles falam, é inadmissível. O Bolsonaro, por mais absurdos que ele fale, ele tem quem tem o proteja. Ele tem um suporte. Agora essa galera da MBL, eles trocam como lhes convém. Porque a questão é, vocês lembram da fotinho com o dedinho pra cima com o Eduardo Cunha? Lembram disso? Tinha dedinho pra cima. E depois, Eduardo Cunha preso. Preso. Aí depois, vai lá, apoia o Bolsonaro. Apoia o Bolsonaro. Apoia o golpe. Aí Bolsonaro tá lá. O Bolsonaro, ele não tá fazendo nada que a gente já não esperasse deles. Mas o MBL foi lá e se separou. Por que se separou? Porque já não estava interessante? Porque queriam pular para outro lugar? Aí agora tem de se apoiar no Moro. Só que o Moro, juro para vocês, se ele se candidatar a senador, pode ser que ele ganhe, ou como deputado também ganhe. Mas, para presidente, ele não ganha nada. Não ganha nada. Não tem chance dele ganhar como presidente. Obviamente que quando se candidata lá tem a sua porcentagemzinha. Mas eu acredito que assim tem muita coisa que acontecer para a gente ter a infelicidade disso acontecer, tá? É uma situação bem rara e bem difícil. Eu acredito que a nossa disputa eleitoral, a gente vai ter que ter atenção sobre o Senado, tá? Tanto para presidente quanto para senador. E é isso que eu vou querer debater com vocês aqui, tá? Eu vou fazer muitos vídeos falando sobre como votar, explicando a importância da votação para senador, tá? Porque tem muita coisa lá que tá rolando no Senado e que, se for aprovado, a gente se lasca, tá? E Bolsonaro é aquele negócio. Bolsonaro, nós brasileiros, elegemos ele como presidente, um filho como senador, um filho como deputado federal e outro filho como vereador. Fora os deputados estaduais e outra galera que ajudou a arrancar lá. Então é bem complicado, gente. É bem complicado mesmo, viu? Cleiton, aquela cena do Mamãe Falei querendo chamar pra briga sempre me faz pensar.
Como deixamos as pessoas se eleger? Então, essa é uma pergunta muito boa. E sabe qual é a resposta disso? É que quem chama mais atenção acaba sendo eleito. Sabe aquele negócio de quando você está numa festa e a pessoa que mais se destaca pro lado bom, pro lado mal, acaba chamando a atenção? É mais ou menos a mesma coisa. O cara, ele atacou muita gente. E aí tem pessoas que se identificaram com aquilo. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela foi colocada dessa forma. Exato, ó, tem essa questão do ministro terrivelmente evangélico. O nosso judiciário está começando a sofrer, tá? O nosso judiciário está começando a sofrer mais ainda por conta dessas situações que a gente tem sofrido com as indicações do Bolsonaro. Para vocês entenderem, o executivo, a cada 4 anos, você muda ele. Você pode manter quem está lá, pode manter, ou mais 4, mas é só isso. E ele muda muito rápido. O legislativo, você já muda mais devagar. Por quê? Porque o Brasil tem o chamado Centrão. O Centrão é ele que controla o país, por assim dizer. O Brasil pode-se dizer que nós não somos parlamentaristas no papel, mas na prática nós somos. Por que na prática nós somos? Porque veja lá o presidente da Câmara dos Deputados, né, que não despacha os processos de impeachment. Simplesmente não despacha. E o caso dele não fazer o trabalho dele, dele manter lá, e aí quem for presidente tem que fazer acordo com o Centrão, isso só mostra o quanto a gente é dependente de um parlamento, e um parlamento que tem seu interesse próprio em manter as coisas como estão. Isso foi basicamente o que aconteceu na nossa redemocratização. Quando a gente se tornou novamente uma democracia, com a Constituição de 88, houve uma certa anistia para os militares. A Comissão da Verdade demorou tempos para acontecer. Isso foi péssimo, porque o Brasil tem uma dificuldade em relação a admitir a sua história e construir as coisas. É muito difícil pra gente. Quem nasceu no governo Lula e quem nasceu ou quem começou a ter consciência das coisas no governo Lula não tem ideia do que foi o governo Fernando Henrique, o governo Collor, o governo Sarney. Não tem ideia. E aí também é aquele negócio. Quem nasceu no governo Sarney, no governo Collor e tudo mais, não tem noção do que foi o período da ditadura. Também tem esse detalhe. Então, assim, a gente vive numa situação bem complexa em que é importante as pessoas entenderem a realidade, entenderem como funciona não só a vida, mas as questões detalhadas da nossa política. E aí a nossa política, como eu estou falando para vocês, a nossa política, ela vive de uma troca de favores e de uma questão de destaques. E esses destaques, eles vêm, infelizmente, de pautas morais. Porque aí, por exemplo, alguém fala, sei lá, a escola sem partido. Oh, que absurdo, escola sem partido. Ah, eu defendo a escola sem partido. Nossa, essa pessoa deve ser muito inteligente. Uma escola sem partido. Sei lá, daqui a pouco alguém vai estar defendendo aí, sei lá, político sem chapéu. Enfim, eu defendo o político que não usa chapéu. Ou o político sem paletó. Ou seja, as pessoas querem gerar alguma coisa de diferente para elas dizerem, olha, tá vendo o que tá aí? O que tá aí é ruim. Eu sou diferente do que tá aí. E isso é um problema. Porque é escolher a caixa preta. Se escolher uma caixa, você não sabe o que tem dentro. Eles garantem que o que tá dentro da caixa preta é diferente do que tá aí. Só que você não sabe se é bom ou melhor. E aí entra aquilo que eu falo e que é muito importante, que é a questão de você olhar em quais propostas aqueles deputados, aqueles senadores votaram na época lá, no seu mandato. Assim, fora os partidos de esquerda, não tem um partido que tenha votado a favor dos trabalhadores. A gente tomou na cabeça com a reforma trabalhista, reforma da Previdência e várias outras reformas. E vem sofrendo com isso, cada vez mais. Então, a minha dica e a minha ideia é política. Primeiro, vote, se você for escolher, vote em partidos de esquerda. Pelo menos você sabe que
dentro daquele partido você vai ter uma proposta e um projeto. Os projetos dos partidos de direita no Brasil, eles não valem a pena. Essa é a minha dica.